Eu sou João Felipe, dando continuação ao meu canal Testemunhos de João. Eu tenho mais um testemunho para contar e muitas vezes a gente deixa de contar testemunhos que a gente acha pequeno. Mas o milagre de Deus é o pequeno, é o grande, para Deus é o mesmo nível. Então eu tenho aqui, eu contei no vídeo anterior, eu falei do homem que me contratou e que disse que comparou diabo, crente, advogado e político no mesmo nível, na mesma laia. Pois muito bem. E ainda é esse empresário. Certa vez eu como mestre de obra, trabalhando, e ele me perguntou, havia um trabalho subterrâneo, havia um lançamento de concreto que não podia acontecer, não podia ser com chuva, com tempo chuvoso, nem duvidoso, porque se no meio da concretagem chovesse, naquele tempo nós perdíamos o concreto. Éramos terceirizados numa empresa, e aí ficou a meu critério pedir o concreto, porque estava no meu domínio pedir ou não o concreto. Acontece que naqueles dias, segunda choveu, a partir de 1 hora da tarde, o tempo fechava todo, chovia, caía muita água mesmo. Na terça, a mesma coisa, na quarta, igualzinho, e eu orei a Deus que meu concreto seria na quinta. E ele, o empresário, estava no meu critério, e ele então ficava observando. E eu orando a Deus, eu orei ao Senhor. Eu não faço nada sem orar a Deus. A decisão minha não é minha. Mas eu oro a Deus e Ele sinaliza para mim, abrindo sinal ou não. Então eu orei a Deus e perguntei ao Senhor se podia eu pedir o concreto, que era um volume grande de concreto. Orei, o Senhor abriu sinal para mim e eu, na quarta-feira, pedi o concreto para quinta-feira, para as 13 horas. Exatamente nos dias anteriores, era exatamente o horário em que o tempo fechava e caía água. Pedi o concreto, esse empresário falou, João, você pediu concreto? Eu falei, ô fulano, eu orei ao meu Senhor, e ele abriu o sinal e disse que eu posso pedir o concreto. E eu estou tranquilo, pedi o concreto. E ele falou, porque se perdermos esse concreto, vamos ter que pagar. Porque a dona do empreendimento cobrava. E era bastante caro. Então, passou a quarta-feira. Chega a quinta, começamos o trabalho, normalmente, como sempre. E quando chegou às 13 horas... os caminhões de concreto enfileiraram. E aí eu me preparei e os técnicos, engenheiros da firma contratante, da dona do empreendimento, eles se aglomeraram bem junto a mim, numa varanda de um empreendimento já pronto, o Habite-se, e ali ficaram escarnecendo de mim. Sabem por quê? Porque o tempo, exatamente como nos dias anteriores, às 13 horas, o tempo fechou, escureceu tudo e exatamente na hora que começamos a aplicação do concreto, mas desceu um pé d'água tão violento, e aí então eu falei para o Senhor, eu sei que o Senhor está provando a minha fé, que o Senhor abriu o sinal para mim, só disse que eu podia pedir. Gente, creiam, quando eu falei isso, que Deus estava provando a minha fé, aquela chuva estancou de uma vez. E o chão não recebeu mais aquele pé de chuva. Até que estava no alto aquilo, Deus deu um jeito e ela desapareceu. O que aconteceu? Apliquei o meu concreto, o sol saiu, clareou tudo.
mas ficou maravilha, o dia ficou clarinho, o sol ficou o tempo todo enquanto estava aplicando aquele meu concreto. Aí havia entre eles, dos contratantes, que eram os meus chefes, meus superiores, e eles começaram a dizer que eu era feiticeiro. Eles diziam assim, o meu apelido era Santa Cruz. Eles falaram, eles me apelidaram assim, e eles falaram assim, Santa Cruz é feiticeiro, o Santa Cruz é feiticeiro. E aí eu disse para eles, com muita convicção, eu disse, eu sou servo do Deus vivo, a quem eu sirvo. E esse Deus é que me garantiu que eu poderia aplicar o concreto, e foi com todo o sucesso possível. Deus me honrou a fé, honrou a minha fé, e então no dia seguinte era dia daqueles que estavam escarnecendo de mim. No dia seguinte eram eles, mas eles pensaram que ia acontecer a mesma coisa, mas esqueceram que eu orei a Deus, eu servo de Deus com toda a fé, porque eu levo a sério a minha vida com Deus. Eu sei que Deus responde às nossas orações. Eles não tiveram êxito, mas eu tive. Então, nosso Deus está presente em tudo que nós fazemos, necessitamos, pedimos, rogamos a Ele, certo? Nós rogamos ao nosso Deus e Ele responde. Esse é mais um testemunho. Você pode achar simples, mas foi um feito muito grande da parte do Senhor. E eu peço a você, deixe o like, porque tem muita coisa para mim contar nos meus vídeos. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.